Eu acho que eu já veio na minha veia arte. Quando eu, desde pequena, tenho, assim, eu nunca, a música, a literatura e a dança, são as artes que eu tive mais contato, sempre, desde pequenininho. Eu adorava o som da gaita gaúcha, assim, para mim, não tinha som mais lindo para mim ouvir. Então, a música sempre me chamou muita atenção. A leitura também, porque a gente foi criar num ambiente muito distante, rural, com poucos recursos, a gente não tinha acesso a livros, nem quase assim. Música, a gente tinha os músicos leigos da região que às vezes se reuniam, faziam aquelas tocatas, dança, e tudo assim, bem simples, mas muito me chamava muita atenção. Então, os três que mais eu me toca assim são que a gente tinha contato e tem mais até hoje: a leitura, a arte literária, a música e a dança. Embora também eu admire muito a arquitetura, né, aquelas casas lá, entre outros, me chama atenção também, outras artes também, mas as que mais me, me chamam atenção e que eu tenho mais conhecimento são essas três. E ela me influenciou, de que maneira me influenciou, sei lá, eu arranho uma gaita às vezes, né, quando é muito leigo, mas vou nas escolas, às vezes eu levo para mostrar o som para os alunos que me assistem, as minhas palestras. E a literatura, eu sou voltada para a arte poética, né, para poemas. Os meus livros geralmente são. Tenho 8 editados e tem alguns misturanças assim de alguns causos, né, que eu recolho, assim, mas é fundamentalmente poético. E foi essa, depois que eu me aposentei, eu comecei a escrever e eu acho que eu tenho duas coisas assim que eu considero divisor de águas na minha vida, que é, primeiro foi a minha formação acadêmica, fazer o curso superior, lá na Unicinos eu fiz, depois que eu já tinha meus 3 filhos, que eu consegui entrar na faculdade e cursar letras português, porque eu queria um ramo, eu queria fazer uma faculdade, eu queria no ramo da arte, e a que deu certo ali foi a literatura, não tinha outra que eu encaixasse. Então, essa aí eu consegui, o curso superior para mim foi muito sacrifício eu conseguir me formar, mas se precisasse eu faria tudo de novo, porque mudou muito a minha vida, a relação com as pessoas, da minha profissão de professora, eu passei a ser vista com um olhar mais assim de reconhecimento, né? Não deixei de sofrer preconceito que eu sofria porque eu não tinha formação. Naquela época também era pouca gente que tinha, mas eu acho que mais era meu mesmo, aquilo ali de eu me sentir mais valorizei, eu mesmo me valorizei mais. E a outra foi quando eu me aposentei, foi a edição do meu primeiro livro também. Quando eu consegui ver que ia sair meu primeiro livro, eu andava rindo sozinha, porque eu adorava literatura e jamais me passou para a cabeça, né, um dia eu receber esse título de escritora e de ter um livro editado. Então, ali eu comecei com Vagalumes, que é o meu primeiro livro, que eu sempre dizia que se eu tivesse um livro, o título seria Vagalumes, porque representa as luzes das horas vagas para mim. A hora que eu conseguia uma vaga, eu corria para escrever desde criança. Eu sempre gostei muito. Então foi dali, a minha família me incentivou, consegui editar o primeiro, aí eu comecei a escrever no jornal de Triunfo, né, Jornal Triunfo. Eu tinha um programa junto com os escritores de Montenegro na TV Cultura, que era comentários literários,
e comecei a ganhar conhecimento, e então eu comecei a frequentar as escolas, me chamavam para levar meus livros, para me conversar com os alunos, tudo dentro da minha simplicidade, porque eu sempre fui muito simples, nossa família toda foi muito simples, sem recursos, sem para ter acesso a artes, outras coisas, mas às vezes eu lá na Unicinos, às vezes eu fico pensando, lá em cima, sentada na biblioteca, eu pensava, onde é que eu fui parar? Eu lá daqueles ranchos lá do meio do mato. Mas foi maravilhoso, foi muito bom para mim, foi coisa que mudou minha vida, foi estudar e escrever meus livros, porque os livros me mantêm em contato com as crianças, com o que eu adoro. Para mim, a minha bandeira é a educação, e as crianças, para mim, são o que Deus botou de mais lindo no mundo. Pois eu acho que o meu fazer literário fundamentalmente representa o ruralismo, né, que eu sou da zona rural. Então, tem um escritor de Montenegro, o Lesse, que eu falo para ele, nós dois, a gente se completa, tu fala do universo urbano e eu do universo rural. Então, eu acho que na minha visão, assim, as escolas de campos a gente se identifica muito para trabalhar junto, as minhas obras, né? É por aí. Acho que sim, com certeza. Acho que a arte, de maneira geral, ela interfere muito nas transformações as transformações da sociedade, através da música, né, da dança, da literatura. Ela ela vai transformando, o povo vai ver aqueles eventos grandes que existe a música, por exemplo, a Planeta Atlântico, né? Todo mundo confraterniza ali então vai transformando, né? Aquela sociedade, o mundo dos CTGs também, que é muito bem visto pelos pais que gostam de levar seus filhos, ali é um ambiente muito saudável, só que geralmente os pais levam os filhos para dançar, né, para participar, e eles até podem mudar a visão deles a partir do momento que eles começam a frequentar aqueles locais, né. E tem que a arte interfere muito nos sentimentos, né? Ela transita no campo das emoções, pode provocar alegria, pode provocar tristeza, choro, riso, e ela vai, então, interferindo nos comportamentos, no conhecimento das pessoas também. Muita gente recorre à arte literária, à arte musical, para fazer trabalhos científicos, porque ali ela espelha a realidade de uma comunidade, um país, um estado, um município. Então, ela tem um poder transformador, sim, a arte, no meu ponto de vista. Pois é, nos meus livros, eu procuro muito, assim, falar dos valores, né, além dessa coisa da musicalidade, que tem os poemas, né, que tem um ritmo, né, então eu procuro sempre transmitir ali valores humanos, valores sociais, aquela interação entre as pessoas, a solidariedade, que mais que eu a mostrar também esse lado da raiz cultural, do povo mais rural, as tradições, muita coisa boa que a nossa história vem trazendo, está se perdendo. Então, procuro ali nos meus livros trazer alguma coisa de coisas boas que a gente já viveu, que não podia se perder, né? Apesar embora que é muito essa evolução não pode ser
não pode ficar para trás, né? Todo mundo, tudo está evoluindo, assim, ó. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente já, que os nossos antepassados vivenciaram no campo da educação, em qualquer campo, né? Não pode deixar que fique para trás muita coisa que já... E é tão bonito, né? Agora, na minha próxima obra, eu estou tentando, não sei se vai se realizar, mas eu estou tentando fazer um apanhado, assim, das coisas que chamam, eu sei pelos meus filhos, meus netos, as crianças, eles adoram aquelas, o que é, as parlendas, as cantigas de ninar, essas coisas assim, né? As músicas, eu acho que a música interfere muito na educação, né? Que eu sempre, quando eu dava aula nos meus pequenininhos lá, a gente sempre tinha momento de cantoria, né? E eles adoravam. Então, acho que isso aí, eu quero deixar um legado, assim, na minha vida, aquilo que eu aprendi, que eu trago, que eu tenho. Eu sempre digo nos meus cursos na escola, e onde eu falo, que a gente foi muito pobre dos pilas, mas muito rico em afeto, em esse aprendizado, o viver em família, era muito unida, minha família, meus pais. Meu pai me botou, já vim na veia, o tradicionalismo foi ele que me trouxe, botava eu no cavalo, ajudava ele a tocar o gado, na roça, de carrete de boi, essas coisas assim, tudo tão bom, aquilo era uma festa para nós, que nós saíamos com o pai, porque ele era muito, a mãe já era mais de cobrar, né, com certeza tem que ter alguém que bote os limites, né, as pessoas, mas o pai era muito bonachão, ensinou muita coisa boa, contador de causas, e assim, a mãe também, a mãe sempre primou muito pela aquela, a pessoa ser honesta, essas coisas assim, e a gente trouxe esse conhecimento da família, e muitas coisas assim, tão bonitas que eu aprendi, que eu gostaria de deixar. Tem que ter muito cuidado, eu acho, para escrever nessa parte, porque o que o pessoal não conhece, geralmente não gosta, né? E agora está tão mudado, a internet, as coisas estão invadindo as crianças, eles não sobem mais em árvore, não brincam mais de de terrinha, que nem nós brincávamos, de fazer casinha. Então, as coisas estão muito diferentes. É que eu vou levar essa parte assim, mas eu vou tentar, né? Eu quero fazer um livro assim, isso aí eu tenho sonho há muito tempo, de não coisa muito da minha criação, mas de rebuscar essas coisas que a gente viveu e pode mostrar, né, as cantigas de roda, as cantigas de ninar, os brincos, aquele, como é que é, Minguim, seu vizinho, pai de todos, essas coisas, né, que se perderam. O meu avô me ensinou a contar como é que a gente sabe, como é que quantos dias tem o mês. Até hoje eu não esqueci. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro, 28 tem. Se for bissexto, mais um lhe deem. E os demais, que 7 são, 31 todos terão. Então, eu sempre não tenho dificuldade, que eu lembro do versinho que meu avô me ensinou quando eu era criança. É um versinho, né, uma quadrinha assim que a gente... Coisa bonita, eu gosto muito dessas coisas assim.